Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus aplique em nossos corações. Essa é mais uma declaração que resulta das demais. Ele começa com a humildade, que é quando a pessoa vê a sua falência espiritual. Em seguida, vem o choro por causa dessa falência. E em terceiro, vem aquele espírito de mansidão diante das duas situações. E em quarto lugar, vem a fome e sede de justiça. Negativamente, aqui não é fome e sede de felicidade, nem fome e sede de bênção, nem fome e sede de experiência. Não estamos afirmando que a bênção e a felicidade são ruins. Pelo contrário, são boas. Porém, essas são geradas pela justiça, ou seja, ninguém acha felicidade correndo atrás da felicidade. A gente acha felicidade quando pratica a justiça. Ou seja, a felicidade é filha da justiça. A justiça nunca é filha da felicidade. A felicidade vem primeiro para muitas pessoas. Porém, a ordem não é essa. O certo é a justiça vem primeiro. E a justiça gera a felicidade. Quando a pessoa coloca a felicidade acima da justiça, essa nunca chega. Quando Jesus trata aqui fome e sede de justiça, ele está descrevendo o seguinte: anelar por ser livre do pecado. Lá atrás a pessoa chora quando vê os seus pecados. E aqui a pessoa tem fome e sede de se ver livre dos seus pecados. Porque é o pecado quem separa o homem de Deus. O homem separado de Deus é o homem separado das bênçãos de Deus. E se o homem não estiver unido a Deus, ele não está unido às bênçãos de Deus. O homem almeja estar de bem com Deus. Essa é a descrição que vem a partir do capítulo 5, verso 3, quando o homem se vê totalmente incapaz de agradar a Deus. Então, essa bem-aventurança, ela chega no pico mais alto das bem-aventuranças. Vale a pena considerar, para a gente não esquecer, que essas são as virtudes de Deus, que é dada por meio do Espírito Santo. E aí a pessoa deseja ver-se livre, não somente do pecado, mas da vontade de pecar. E aí Jesus diz que sede e fome de justiça é fome e sede de ver-se livre do pecado, não somente dos atos externos, mas também dos atos internos, que acontecem no silêncio do nosso ser. Porque o pecado é que nos separa de Deus. E a pessoa separada de Deus é uma pessoa infeliz. Por outro ângulo, significa que a pessoa deseja estar em paz com Deus, mas vê um grande obstáculo entre ele e Deus, que é o pecado. Afinal de contas, a questão fundamental é o homem estar de bem com Deus. Jesus ilustra aqui duas necessidades vitais. Satisfeitas essas duas necessidades, a pessoa passa a viver fome e sede de justiça. Duas ilustrações para cada uma delas. Sede. Salmo 42, verso 1 e 2, o salmista narra dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma suspira, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. O texto ali descreve um veado ou uma corça
conhecida naquele contexto como coça, ela vem fugindo dos caçadores no deserto, no lugar árido, e ali aquele animal almeja não somente beber água, mas pular dentro de uma fonte de água e ali tanto se alimentar, ou seja, beber a água, quanto se refrescar na água. Mas o contexto fala de uma sede, e essa sede ela é proveniente de uma terra seca. Imaginemos nós, quando nós olhamos muitos filmes, aliás, vamos dizer muitos filmes, mas alguns momentos em que aparecem cenas de pessoas no deserto, que na sua imaginação ele está vendo um oásis de água, e aí corre para lá, quando chega lá é só areia. É uma sede muito forte. Então isso caracteriza o que Jesus quer passar, essa sede de se ver livre do pecado. O exemplo aqui do alimento é o filho pródigo, quando desejava comer as bolotas que alimentavam os porcos, quando esse estava com muita fome, ou seja, morrendo de fome, e correu para a casa do seu pai. Uma pessoa que está nessa situação é que Jesus explica essas duas realidades: fome e sede de justiça. Ninguém jamais será abençoado fora de Deus. Tudo que Deus quer é que a pessoa saiba que precisa dele. Enquanto Jesus Cristo mostra mais essa bem-aventurança, ele faz questão de mostrar a segunda parte dessa bem-aventurança. Os que têm fome e sede, primeira parte, e a segunda parte serão fartos. Aqui ele está falando de muita comida e está falando de muita água. Então ele está dizendo que a pessoa que tem sede e fome de justiça, aquele que tem sede, ele está falando que ele vai beber muita água, vai ter muita água para ele beber, água que não se acaba mais, igual Jesus disse ali para aquela mulher à beira do poço: do seu interior jorrará rios de águas vivas. Então essa é a expressão que Jesus quer mostrar aqui, que a felicidade vem através dessas virtudes. Jesus ensina que as pessoas só são felizes dentro dessas virtudes e nada fora delas. Todas as pessoas que não têm essas virtudes são pessoas infelizes, pois não existe nenhuma felicidade fora de Deus. Quando o homem precisa, ou seja, quando o homem precisa do verdadeiro Deus, quando ele sente essa necessidade do verdadeiro Deus na sua vida, e ele vê que a sua vida é só um fracasso, ele olha para dentro de si e consegue ver a verdadeira natureza pecaminosa no íntimo. E aí ele chora por Deus. E mais tarde Jesus chega a dizer que ele tem fome e sede por Deus, que somente Deus pode tirar ele dessa situação. Então, o homem, ele é feliz dentro dessas virtudes. E aqui a gente vê passo a passo, quando o homem é humilde, quando o homem chora, quando o homem é manso. E aí ele chega aqui, fome e sede de justiça. Eu caracterizo isso aqui como uma pessoa que começa, quando ele olha para dentro de si, que ele vê o que ele é mau, perverso, não é melhor do que ninguém. E daí ele baixa o nariz, tira o sapato alto, muda o tom da voz, e aí ele passa a baixar a cabeça, porque ele vê a sua real natureza, o que realmente lhe traz pobreza de verdade. Não é pobreza de bens, mas pobreza de Deus.
O homem é infeliz porque Deus está longe dele. Então, o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui a seus discípulos como é que vocês são capazes de receber uma pancada, uma bofetada no rosto e virar ao outro lado. Como vocês são capazes de alguém pedir a sua capa e você deixar que leve também a sua túnica, ou vice-versa. Alguém disser, vai, anda 1 milha e você se dispor a andar 2. Isso aqui está falando de uma disposição do coração. E Jesus, para chegar a esse ponto, ele começa aqui, no treinamento, mostrando o processo para o homem. Veja, para o homem chegar a esse ponto, ele tem que passar por essa escalada aqui das bem-aventuranças, porque é por meio dessas bem-aventuranças que o homem vai aprendendo coisas novas, e não somente aprendendo coisas novas, mas sendo um homem novo. Daí, coloquei aqui em outras palavras, ele passa a ter fome e sede de Deus, porque enxerga em Deus o seu único refúgio. Porque não existe outro refúgio capaz de tirar ele dessa situação a não ser Deus. Por isso, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois essa disposição ela vem de Deus. E é por meio desta disposição que nós seremos fartos, ou seja, teremos uma vida diferente do que tínhamos antes. Uma vida onde Deus reina, uma vida onde Deus é louvado, onde Deus é adorado, onde Deus é respeitado e honrado. Porém, fora dessas bem-aventuranças, essas definições não se concretizam em nossas vidas. E que Deus nos abençoe.